Mas eu queria fazer uma pergunta, voltando. Você falou aí que, pô, às vezes 2 horas da manhã o iFood tá querendo olhar onde é que tu tá, né? E eu acho que quando a gente fala da questão dos aplicativos hoje, a questão dos dados é o que mais importa, no final das contas, né? Porque ela sabe aonde tu tá 2 horas da manhã, mas ela também sabe quando, por quê e como que eu e o Fernando gostamos de comer e em determinado horário, em qual semana. Exato. Ela também sabe qual comida o restaurante mais faz, tá ligado? E aí já nasce um outro mercado, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão dos dados, do monopólio dos dados, que a gente sabe que, porra, tá fazendo um barulho do cacete essa semana por causa do chat GPT, de geração de imagem e foto que a gente tem que upar, e trazer isso para dialogar com a população hoje através do iFood, que é algo que a gente pede aí toda semana, praticamente, né? Minha mãe hoje em dia faz compra por iFood. Eu falei, cara, tu tem noção que tem meia dúzia de bilionário no Brasil que sabe exatamente a nossa dieta, tá ligado? Então, olha como... Os hábitos alimentares, sabe quem mora com você, sabe que hora que você sai. Essa é a parte que eu considero assustadora. Normalmente eu deixo isso para falar por último mesmo. Porque é isso. Assim, quando a pessoa, eu tô trocando ideia sobre esse mercado novo, e aí depois que a pessoa já tá indignada, até não poder mais, eu falo assim, irmão, eu nem te contei tudo, tá? Aí a hora que, assim... Agora que o bagulho fica sério. Cara, saca? É porque parece conspiração, assim, né? Um bagulho meio conspiratório até, tá ligado? Mas não é real. Mas não é, cara. Por que é que você troca o seu chip de telefone e uma semana depois todos os caras de negócio de telemarketing já te achou? Saca? Como? Vamos tentar entender essa dinâmica. Quem tá fazendo isso, né? Eu mudei aqui para esse apartamento que vocês estão vendo aqui há uns 8 meses, mais ou menos. Depois vocês façam esse teste, tá? Mudei há mais ou menos uns 8 meses. Depois de 2 dias que eu tava morando aqui, aí chega para mim, promoção do iFood, como cliente, né? Como cliente. Compre hambúrguer a 99 centavos. Eu tava na fome danada mesmo, tá ligado? Sem gás ainda, as coisas não tinha, tudo mais. Comprei. E aí foi isso. O iFood descobriu onde eu tava morando. Depois de 2 dias, entendeu? Porque aí eu entreguei a informação para ele. Depois que ele me viu aqui 2 dias direto, com o GPS ligado aqui, ele fala, será que esse cara mudou? Como é que eu vou atualizar o endereço desse cidadão? Né? E aí é muito simples, simplesmente ele me vendeu um negócio barato, né? Mas que para eles vale muito dinheiro, porque se eu chegasse para você com um formulário, tá? E falasse, bota aqui para mim, fazendo favor, seu nome completo, seu cartão de crédito, código de registro, seu banco, não sei o que, te dou 50 reais. Você vai falar, meu irmão, eu adoro 50 reais, mas por que diabos eu vou fazer isso? Né? Eu não faria. Mas por um hambúrguer de 99 centavos você faz, não faz? Você acaba de entregar exatamente os mesmos dados. Exatamente os mesmos dados. E isso forma um pacote de dados da sua pessoa que se chama lead, né? E aí esse lead qualificado no mercado, eu tive interesse em pesquisar os preços. Você pode achar assim, quando ele é qualificadíssimo, você pode vender ele a 1,86, 1,90. Depois a gente pode procurar isso melhor, mas é por aí. Sim. Cada contato, né? Cada contato. Exatamente, é cada pacote, né? Cada pacote. E aí, exatamente, e aí com isso você consegue vender isso para os serviços de banco, de cobrança, telemarketing de forma geral, esse mercado de dados. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Bom, tem empresas que nem são tão grandes. Eu trabalhei na área comercial de uma startup e a gente comprava link de escritório de contabilidade, eu recebia o pacote com o e-mail do dono, o nome do presidente, o nome do quadro societário todo da empresa, e aí ligava para vender. É a clássica capivara, né? É a clássica capivara. Como é que eu descubro os dados desse cara todo? Alguém tem esse pacote todo de dados, né? Quem consegue minerar isso e vender é o cara que vai, inicialmente, ele ganhar a maior parte da grana desse mercado. O iFood minera esses dados, né? E ele vende esses dados. E o pior foi a gente que deixou. Tá lá nos termos de uso da plataforma. Exatamente. Aceito compartilhar os dados com parceiros comerciais, Isso significa o quê? Isso pode significar qualquer coisa, né? Mas, inicialmente, a gente já pode pensar no quê? O iFood. Quem é o dono do iFood? Quem controla o iFood? É uma empresa holandesa chamada Prosus.
tá? Que tem sob seu guarda-chuva, no seu portfólio, vários iFoods, né? Tem vários. Sim. Tem Delivery Hero, por exemplo, que é o iFood lá da Holanda, né? Diferentes Eles têm países, vários... no caso. Oi? Em diferentes países que detêm uma porção gigantesca do mercado desse país. Exatamente, né? E a Prozos, por sua vez, é do portfólio de uma empresa chamada Naspers, né? Que é uma gigantesca sul-africana que no ano retrasado teve uma receita do tamanho do PIB do Bahrein, né? Então a gente está falando assim de um rolê muito grande. Eles são donos da Tencent, que é a maior produtora de games do mundo. Sim, Tá? de aplicativo. E o iFood está aí nesse rolê, um fluxo gigantesco de dados indo para fora. Isso afeta até a nossa soberania, gente. Isso afeta a soberania nacional. Tá? Então, assim, é por isso que eu digo que aí a conversa ela começa a ficar mais assustadora, porque isso traz consequências que a gente ainda não conhece. Pois é. A gente não sabe quais são todos os problemas, né? Mas para o trabalhador especificamente, é muito conhecido, tá? Ele sabe onde eu moro, não sabe? Sabe. Então ele sabe que na hora que eu aponto a moto aqui para minha casa aqui, é a hora dele largar a corridinha que vale mais, porque ele quer que eu fique na rua. É a hora que eu aponto a moto para cá, eu já tô ligado nisso. Entendeu? Eu tenho que desligar o aplicativo lá embaixo. Porque se eu estiver vindo aqui para casa, não sei o que, com o aplicativo ligado, ele vai tocar, puf, iFood, e aí vai aparecer lá uma corrida que eu falo, putz, mano. A melhor corrida do dia, na hora que você quer descansar. Essa é a boa, mano. Pô, ele fazia ela rapidão, tá ligado? E por que é importante eu ficar na rua? Porque quanto mais motoboy tiver na rua, menor é o valor que ela pode oferecer, né? Se começar a faltar motoboy, ela tem que começar a pagar um cadinho mais, né? Porque vai ter entrega demais para fazer. Então, assim, tudo isso, obviamente, é feito algoritmicamente, né? Não tem uma pessoa má que tá ali atrás controlando isso tudo. É feito algoritmicamente. A gente até conhece, é um amigo nosso, o algoritmo que conversa com a gente chama Joe. Né? Quando acontece algum problema, a gente conversa com o Joe. A gente não conversa com a pessoa, a gente troca ideia com o Joe. Fala, Joe, pô, eu tô aqui agarrado aqui, o cliente não aparece. É a inteligência artificial que tá fazendo. Tem nem a dignidade, né, de botar um funcionário para trocar ideia, né? Não tem. E dentro desse aspecto, é uma inteligência que aprende, né? Uma inteligência artificial que não é só responsiva, ela continua aprendendo e continua entendendo nossos comportamentos e continua escravizando mesmo digitalmente esses trabalhadores. Então, assim, elas sabem quantas vezes a gente freia. Tá? Não é uma sacanagem, gente. Não é uma sacanagem. O cara que entrega de bicicleta, ele é proibido de entregar de moto, se ele selecionar o modal bicicleta. Tá? E aí, o cara que tá de bicicleta, Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade que é muito montanhosa, né? O cara que tá de bicicleta, ele tá descendo ali a Independência, aí, putz, chegou lá em 40 km por hora. Ele recebe um alerta. Fala, irmão, você tá correndo demais. Você tá de moto, tá ligado? Então, assim, o cara, às vezes, ele pode até entregar mais rápido, mas ele tem que ficar regulando. Ele tem que ficar regulando a velocidade, porque senão ele vai falar que ele tá indo muito rápido. Se ele tá indo muito rápido, ele poderia estar indo de bicicleta, porque ele tá indo de moto, no modal proibido. Então, assim, eles conseguem controlar em tempo real a velocidade do carro. Tá? Isso é muito louco. Eu falei, é um tipo de subordinação que é inédito. É inédito. E aí a gente tem que falar, mano, se é dessa forma, né, a gente tem que, assim, se é subordinado, a gente deveria estar recebendo direitos. Deveria, exato, porque está ganhando o melhor dos dois mundos. Ela nem dá autonomia pra gente, que é o que a gente quer, que é o que permitiria a ela não pagar direitos, e nem paga os nossos direitos, mesmo que esteja subordinando a gente. Então, assim, aí que está a discussão, entendeu? E foi por isso que a gente não aceitou a proposta do governo federal e das empresas. Porque qual que era essa proposta? A proposta era cristalizar isso. Criar uma terceira modalidade de contratação que a gente não aceita. Ou a gente é autônomo, ou a gente é seletista. A gente não aceita a terceira modalidade. Nunca vamos aceitar. E isso tem uma razão. Por mais que melhore um pouco a nossa situação, tá? Isso abre uma brecha monstruosa no restante do mercado de trabalho e a gente não quer carregar essa responsabilidade com a gente. Tá? Porque senão, o que é que vai impedir o dono do mercado de criar um aplicativo e contratar por ele? Pois é. Exatamente. Eu tava até, você estava falando dessa distância com o patrão, na verdade, né? Eu estava vendo um filme, eu estava mostrando até para minha mulher, um filme antigo, que é do Spike Lee, que chama Faça a Coisa Certa. O Spike Lee, ele é um entregador de pizza no Bronx, e ele tá lá toda hora enchendo o saco do patrão. Ele também é um cara mais assim, às vezes ele sai para entregar uma pizza, daí vai namorar lá, porque ele mora perto, mas ele tem aquele contato, né, com o patrão toda hora para encher o saco do patrão e falar, me adianta um dinheiro agora, não sei o quê. E essa relação, por mais que fosse conflituosa, é uma relação que existe, né? A relação de vocês, às vezes, parece que
Do jeito que você está falando, os caras falam, meu, fala aqui com, como você falou, o Joey, fala com o... você não, né, você olhar para a cara do seu patrão, nem isso vocês conseguem, às vezes. O patrão é intangível, mas a subordinação está lá. E eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, assim, mas assim, você não ter esse contato, os caras falam assim, meu, os caras estão lá, eu estou aqui, eles usam a tecnologia de uma forma perversa, né? Porque você não conseguir falar com o cara na mesma hora tinha que pegar o telefone e falar, vamos conversar, não sei o quê. Essa parte que talvez por eu ser mais velho e aqui pelo menos um papo, assim, para mim é uma coisa que é um uso perverso da tecnologia, né? Porque você torna tudo, e tudo é culpa do algoritmo, né? O algoritmo que é uma coisa fantasmagórica, assim, que ninguém sabe. Cadê o algoritmo? Vou chamar o algoritmo para entrevistar o algoritmo aqui. Algoritmo orientado ao lucro, sem ética, é só perversidade mesmo, gente.